Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Deita faz um dia de descanso. Guia-me no lançamento da doutrina e refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do teu nome. Ainda que eu nasça espiritual na frente da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo, a hora de Deus me controla. Prepara uma mesa perante mim, na presença deles inimigos. Unge a minha cabeça mole, meu carro transborda. Certamente a unidade é o céu do morte. E seguirão todos os dias da minha vida e pela minha vida. Glória a Deus, aleluia. Salve lá na igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Neste momento nós já oramos, né? Agora é a oportunidade do ensino, né, pastor Domingo? Glória a Deus. A irmã Maria das Graças está com a oportunidade de louvar o ensino. Glória a Deus, aleluia. Deus de glórias. Cumprimento a igreja, a paz do Senhor. Amém. Eu vou louvar o 151 que isso deve ajudar. 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está para tua voz ouvir, encher de louvor e gozo pra te servir. Fala-me sorridente, fala com muito amor, vencendo para sempre, refletirei de cor. Fala-me cada dia, sempre eterno dão, ouvir tua voz eu quero, em este mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, através do santo dom, querendo consagrar-se para a sua vida dar, obedecendo a
345, né? 305. 305? Tá. Soldados somos de Jesus e campeões do mundo da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado em seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber labéis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber labéis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, em hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber labéis como galardão. Eu agradeço a minha oportunidade. É a palavra, é pastor Domingos. São João I, tá no telão aí, é? Glória a Deus, aleluia. Aí você fala. A palavra oficial. É, a palavra oficial vai ser aonde nós vamos ler, vai ser em São João I, a palavra oficial. Glória a Deus, aleluia. Já, vamos lá. Só o contexto fala assim: o verbo se fez carne, né? E aqui fala assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Agora o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Não compreenderam. Pronto, agora vocês. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Agora o 7, né? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasses a luz. Agora é o nome, né? Ali estava a luz verdadeira, que alumiava a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram no sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. E a verdade vieram por Jesus Cristo. Não, peraí, é eu que continuo. Por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora o 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que estava no seio do Pai. Ele fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdote e levitas para que lhe perguntasse: quem é tu? 20. Ele confessou, ele não negou, confessou, ele não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: que és tu, Elias? E disse: não sou. És tu, profeta? E respondeu: não. Disseram depois: quem és, para que devemos resposta àquele que nos enviaram, que disse de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clamo no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após de mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar. As correias. Sim, isso, glória a Deus. Vai lá. Essas coisas aconteceram
mas para que ele fosse manifestado a Israel. Vinde eu, por isto, batizando com água. 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e repousou sobre ele. E eu não conhecia mais o que me mandou a batizar com água. Esse me disse: sobre aquele que vieres, descer o Espírito, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dos dois seus discípulos, sim, 36. E vendo a passagem, Jesus disse: esse é o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, seguiram a Jesus. 38. E Jesus, voltando-se, e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? A ele disseram: Rabi, que traduzir quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase hora décima. Era André, irmão de Simão, Pedro, dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão, seu irmão Simão, e disse-lhe: chamamos a Moisés? A Messias. Chamamos a Messias. Que traduzia o Cristo. O Cristo. Ele levou-se a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quase Jesus ir a Galileia, achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele quem Moisés Moisés. Moisés escreveu na lei e os profetas. E de quem escreveram os profetas. Jesus Nazareno, né? De Nazaré. De Nazaré, filho de José. Sim, agora o 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: venha e vê. Jesus viu Natanael, viu ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu, Jesus? Respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. 49, né? Vamos lá. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? 50. Jesus respondeu e lhe disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês coisas maiores do que essas verás? E disse-lhe: na verdade,
Na verdade, de vós digo que daqui em diante verás o céu aberto e os anjos de Deus subiram e desceram sobre o Filho do Homem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus de glória. Agora, neste momento, a oração da fé. Tá. Vamos levantar nossas mãos, que é a oração da fé. Maravilhoso Deus, o Pai, neste momento, meu Deus, a oração da fé. Pai, muitas vezes, Pai, nós se encontramos, Pai, diante da Tua presença, mas não sabemos o que é que Deus faz, o quanto que Deus é tremendo, o quanto que Deus vai fazendo, vai abençoando. É neste ciclo de oração, Pai, os enfermos, Pai, é nesta hora do ciclo de oração, Pai, toma, Pai, uma Silene, a missionária Silene nas tuas mãos, junto com o seu companheiro, abençoa ricamente, porque, Pai, pode alguém não dar nada, mas é nesta oração que Jesus é fiel. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Apresentar o visitante desta noite, nosso cooperador Júlio, que vai ser o preletor, já pode sentar aqui. A irmã Marcela e o seu casal lindos de filho, né? Desta noite. Como é que a igreja recebe os irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente, é só vitória ou glória, né? Então, irmã Francisco, a senhora continua aqui. A senhora que vai dirigir o culto, eu só vou dar as coordenadas. Agora é mais um louvor e aí nós vamos semear na casa do Senhor. Eu só vou dar as coordenadas, hoje é as mulheres que estão indo. Glória a Deus, aleluia. Então, depois da oração da fé, O louvor para tirar a oferta. o louvor para tirar a oferta. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu caçar aqui no louvor. Glória a Deus, aleluia. Deus de glória. Vamos louvar, vai ser o louvor de tirar as ofertas. Vamos louvar com sino. Porque muitas vezes pode falar, mas irmã Francisca gosta desse hino, só canta mais esse hino. Mas não sabemos o que é que Deus pode levantar até os mortos através desse hino. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Pode soltar o hino? Vamos louvar. Espiritual. Volta!
É. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmão, agradeço a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Agradeço ao meu amigo e pastor dessa igreja, Danilo, a sua esposa Jocélia, todas as irmãs. Aqui está minha esposa, Marcela, minha pequena Esther e meu Brian, meu filho. Então a palavra de Deus fala que Deus é maravilhoso, Deus é bom, que Deus, eu já recebi a herança do Senhor. Diz que filhos são a herança do Senhor. Não, eu tenho duas heranças do Senhor. Então Deus já é maravilhoso comigo. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, entendeu? Eu tenho uma vida maravilhosa, tenho uma família maravilhosa, que Deus me abençoou. E eu gosto de olhar para a vida, só as coisas boas da vida. Problema não temos, mas Deus sempre está conosco, sempre está nos abençoando, nos dando capacidade em tudo que nós fizermos. E agora eu quero ler um versículo que Deus botou no meu coração. Primeira Reis, versículo 3, capítulo 8. E sucedeu que no terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ela. E levantando-se à meia-noite, tirou meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva eu deitou no seu seio, o seu filho morto deitou no meu seio. Essa passagem fala muito sobre a sabedoria de Salomão. 1 Reis 3, 18. Esse versículo fala muito sobre a sabedoria de Salomão, uma palavra muito conhecida pelos irmãos, que aonde há duas mulheres, uma leva o filho vivo e a outra leva o filho morto diante do rei, e o rei vai partir a criança ao meio, aí a mãe, ela se manifesta, a mãe que não teve o filho, falou, não, eu prefiro dar para ela do que cortar o meu filho ao meio. Aonde Salomão foi sábio e falou, essa é a mãe, que eu prefiro ver meu filho com outra mais vivo. Esse versículo fala muito sobre a sabedoria de Salomão. E eu queria privar muito sobre a sabedoria de Salomão. Salomão foi um rei muito sábio. Antes de Salomão reinar, ele pediu para Deus, ele ofereceu o holocausto a Deus, mais de 1000 sacrifícios de bezerro. Ele ofereceu a Deus. Deus falou para ele, pede o que tu queres. E Deus falou, e Salomão falou, eu quero sabedoria para governar o seu povo, Deus. E Deus falou, já que você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar bens materiais, riqueza. E Salomão, ele nasceu numa casa onde viu seu pai, Davi, rei Davi, segundo o coração de Deus, ele ser sempre temente muito a Deus. Ele foi muito temente a Deus. E ele veio, dentro daquele lar, ele viu muitas coisas erradas. Ele viu seu irmão Aminon coabitar com a sua irmã Tamar. Ele viu Absalão tomar o reino do pai, e o pai sempre firme em Deus, sempre firme na palavra de Deus, nunca adorar outro Deus. E Salomão, com a tua sabedoria, com toda essa sabedoria, aí eu perguntei, meu Deus, como Salomão, um homem que viu seu pai sempre adorando a Deus, nunca adorar a Deus estranho, e Salomão adorar a Deus pagão? Porque no versículo 1 Reis, por favor, 1 Reis, versículo 11, capítulo 5. 1 Reis, capítulo 5, Salomão, ele adora a Deus pagão. Como um homem tão sábio vai adorar a Deus pagão? Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, como um homem tão sábio, tanta sabedoria, foi adorar a Deus pagão? 1
1 Reis 11, 1 Reis 11, 5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusas, quando é de minúscula, deus pagão, deusas sidônimos, e em seguimento de Micom. Micom é a abominação dos amonitas. Aí eu fiquei me perguntando, Deus, como um homem tão sábio, que Deus deu sabedoria para ele, ele foi adorar a imagem, adorar Deus pagão. Aí Deus veio no meu coração e falou, porque às vezes a gente comete o erro no que mais nós sabe. A gente, quando nós é bom naquilo, aquilo que nós é sábio, nós deixa de orar por aquilo. Às vezes você é bom no seu trabalho e você não acorda de manhã e ora para abençoar aquilo ali que você está fazendo. Você se torna automático. Você deixa de botar Deus em primeiro lugar. Em tudo que nós temos que fazer, Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Tudo tem que ser Deus em primeiro lugar. A sabedoria da gente, a partir da hora que ele teve tanta sabedoria, ele deixou de Deus ser o centro da atenção. Tudo que nós temos que fazer é Deus em primeiro lugar. Não, a gente não pode fazer uma coisa só porque a gente sabe, só por causa da nossa sabedoria e deixar Deus em segundo plano. Deus tem que estar sempre em nosso primeiro plano. E às vezes a gente põe Deus em segundo plano. Porque a nossa sabedoria, a gente é tão sábio naquilo, porque a gente faz e não consagra Deus. Até nas pequenas coisas, às vezes você vai arrumar uma casa, lavar uma casa, tem que falar, Deus esteja comigo, para me livrar do... Às vezes você vai lavar o chão, você acaba escorregando e caindo, porque você não consagrou aquilo. Tudo você tem que consagrar a Deus. E ele, na sua sabedoria, ele foi tão sábio que ele seguiu e deixou de ter intimidade com Deus. E nós não podemos deixar de ter intimidade com Deus. Nós podemos estudar, ter sabedoria, ter entendimento, mas tudo tem que ter intimidade. E nós temos que orar e buscar intimidade. Nada que vale o conhecimento se nós não temos intimidade e oração. Tudo em cima da oração e intimidade. Se nós deixarmos de ter intimidade, nós vamos errar naquilo que nós é mais sábio. Porque aquilo que nós é sábio nos faz cair. E nisso Salomão caiu. Ele adorou a Deus estranho. Ele tinha tudo, ele tinha reinado, ele era rei, ele tinha poder, ele tinha dinheiro e comer. Como ele foi adorar a Deus pagão. E é isso que me veio na coisa. Mas no texto aqui que eu li, fala do filho vivo e do filho morto. Muitos pregadores pregam sobre o filho vivo e dá ênfase ao filho vivo e a sabedoria de Salomão. Mas a palavra que eu vim ministrar aqui hoje não é sobre o filho vivo, sobre a sabedoria de Salomão. Eu quero falar sobre o filho morto. Ninguém dá ênfase no filho morto, porque e o filho morto? A mulher se deita e se rola sobre a criança. Eu fiquei pensando, Deus, como pode uma mãe deitar? Aqui a palavra não fala que ela estava embriagada, ela é uma mãe. Aqui nós temos 3 mães aqui, e vai entender muito bem essa palavra que Deus botou no meu coração. Como uma mãe que não está embriagada, ela deita e se rola sobre o filho. A minha esposa tem um bebê pequeno, a gente está dormindo, a neném faz, ela acorda, porque Deus já deu um dom para despertar. Vocês são mães, estão me entendendo. Aí eu falei, Deus, não entendo. Uma mãe deitar e rolar sobre o seu próprio filho. Aí Deus botou no meu coração. Aí que esse livro aqui é o único livro que o autor está do seu lado. Você ora e jejua que ele vai te dar a revelação para você. Esse é o único livro que o autor está do seu lado. Se você tem dúvida, ora e jejua que ele vai te dar a revelação. E Deus revelou no meu coração. Todos nós temos um filho morto. Falei, como assim, Deus? Todos nós temos um filho morto. Às vezes a gente tem aquele vizinho que a gente quer tanto que ora por ele para entrar na igreja. A gente tem aquele irmão, a gente tem aquele pai, a gente tem aquele filho, aquela filha, aquele amigo que está morto.
Porque a palavra de Deus fala que no nascer da água e do Espírito, lá em João 3,5, Jesus fala de Nicodemo: aquele que não nascer da água e do Espírito não tem parte comigo. Então, esses são os filhos mortos. E todos nós temos uma pessoa que você queria que estivesse aqui, na casa do Pai. Por enquanto ele está lá no mundo, ele está morto. E nossa responsabilidade como crente é apresentar diante do Rei o nosso filho vivo. Nós temos que apresentar aquela pessoa que você tanto quer. É um filho, nosso filho morto, diante do Rei vivo, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Aí Deus falou muito ao meu coração sobre essa passagem. Nós temos um filho, todos nós temos um filho morto, que nós devemos apresentar na presença do Pai, ele vivo. Porque a moça levou aquele filho vivo para dividir ao meio, mas o filho morto, todos nós temos um filho morto. E nós temos que levar ele diante. Então nós temos que orar. Aquele filho morto que você tem que orar, você tem que fazer propósito, você tem que buscar por ele, você tem que convidar ele para estar na casa do Pai. Porque é nossa responsabilidade. Deus deu para nós esse filho, para nós levar diante do Pai, diante do Rei, que o Rei é o consumador da nossa fé. Diante do Rei ele vivo. Porque ele só vai estar vivo na hora que ele nascer do Espírito, da água e do Espírito. Porque assim diz a palavra lá em João 3,5, quando Jesus fala com Nicodemos. Aí eu meditando na palavra, aí eu falo, Salomão, ele é muito sábio, ele se perdeu no meio da sua trajetória. Aí, será que Salomão é tão sábio assim? Ele viu tantas coisas na casa do pai dele, ele viu o pai dele sempre firme, segundo o coração de Deus, mas mesmo assim ele se perdeu. Como pode? Aí eu estava meditando em Daniel. Daniel, ele com 17 anos, o pai dele foi sacrificado na presença dele. Assim diz a Bíblia, que Daniel foi sacrificado perante, os pais de Daniel foram sacrificados perante ele. Ele foi para Babilônia como escravo. Ele não era rei, não tinha nada, ele era escravo na Babilônia. E lá na Babilônia, ele continuava adorando. Ele orava 3 vezes ao dia. Em todo momento ele orava, todo momento ele continuava fiel a Deus. Sempre firme a Deus. Até uma sabedoria. Às vezes você não precisa ter riqueza nem sabedoria. Mas se você se apegar a Deus, você ter Deus como seu principal objetivo de vida, você se orar, buscar, você se torna mais sábio que o próprio Salomão. Você busca uma sabedoria incrível. E Daniel foi um homem muito sábio. Ele revelava sonhos. Ele estava ali buscando sabedoria naquele lugar. E ele era escravo, ele era prisioneiro ali. Mas todo dia ele orava e buscava a Deus. Então se nós queremos sabedoria e entendimento, nós temos que orar e buscar. Assim como Daniel fez na Babilônia. Assim como Daniel perseverou na Babilônia, nós temos que perseverar todos os dias. Não quando ele estava indo para a cova dos leões, mas sempre ele manteve firme a tua palavra, e sempre buscando, orando. Quando você estiver bem, feliz, na riqueza, você tem que buscar. Quando você estiver no conforto do seu lar, com a sua família, você tem que buscar. Porque na hora que você estiver no deserto, Deus já conhece a tua palavra. Deus já te conhece, já te ouve, porque Ele já te conhece quando você estava na rua. A gente tem que buscar todo o tempo. Quando a sua vida estiver confortável, você tem que buscar. Quando o seu time estiver confortável, você tem que buscar. Quando a sua casa, a sua mesa, o seu armário estiver cheio, você tem que buscar. Você tem que buscar. Porque o Deus do vale é o mesmo Deus da montanha. E se você estiver no vale, lá no abismo, se você tiver intimidade com Deus da montanha, Ele vai te ouvir, Ele vai te guiar, e você vai sair mais rápido do seu vale. É porque às vezes a gente deixa de buscar a Deus só quando nós estamos no vale, só quando nós estamos perecendo, nós estamos na dificuldade. Aí nós vamos buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus a todo tempo. A todo tempo nós temos que estar meditando. Todo tempo nós temos que estar buscando. Porque assim diz a palavra do Senhor. Tem que estar sempre me buscando. Porque Ele é a água e nós temos sede. Se Ele é a água, nós temos sede, nós temos que estar buscando todo o tempo. Nós não conseguimos viver sem a água.
Então Ele é a fonte de água viva, e nós temos que ter sede a todo tempo. E nós, como crentes, às vezes, nós só temos sede quando nós estamos passando pela dificuldade. E não é assim, nós temos que buscar a todo tempo. A todo tempo nós temos que estar diante do Pai. A todo tempo nós temos que estar no nosso chamado. Se nós formos chamados para estar na porta, nós temos que estar lá na porta. Nós temos que cumprir, fazer o nosso melhor na porta. Se nós estivermos dirigindo, nós temos que ser o melhor no nosso dirigir, no nosso culto. Se nós temos que estar no banco sentado, orando, intercedendo por quem está aqui em cima, nós temos que dar o nosso melhor. Em tudo nós temos que dar o melhor. Eu sempre falo para o meu filho, em tudo que você fazer, você tem que dar o seu melhor. O seu melhor em tudo, porque Deus se agrada quando você dá o seu melhor. Nós não temos que cultuar pelo meio, a gente tem que dar o melhor. Hoje é a segunda vez que eu estou ministrando. Eu ministrei no Guanabara, que o pastor Ailton me chamou, e aqui. E o Danilo me chamou e eu vim. Amém. Aqui é o primeiro passo que eu estou dando. Mas a gente não pode negar o chamado de Deus. Se Deus está chamando, Ele vai capacitar. Ele vai nos levantar, vai dar autoridade. Que é Ele que nos caminha. Aqui não é um homem que tem que estar aqui. Tem que estar aqui um homem guiado por Deus. Porque uma vez eu fui ministrar e eu estava vendo mensagem no YouTube. E isso me fez... Eu falei, Deus, não é assim que se faz. É uma mensagem latada. É como se comprasse um alimento enlatado. E ele é o pão vivo. Nós temos que meditar na palavra. É o que diz a Bíblia. A gente não pode ficar no Facebook. Eu deletei a maioria da minha rede social para mim viver a Bíblia. A palavra tem que ser revelada. Deus tem que botar no coração que é revelado. Assim como essa passagem que Deus botou no meu coração sobre o filho morto. Isso aqui é Deus que coloca. É Deus que vem falar aqui comigo. Porque a gente tem que fazer o que Deus manda, o que a palavra manda. Às vezes a gente fica, os pregadores ficam muito na internet, ouvindo palavras enlatadas de internet. E não é a palavra nada. A palavra tem que ser viva, que a Bíblia fala que a palavra é viva e eficaz. E nós temos que estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, viver a Bíblia. A palavra de Deus é um pouquinho, não precisa exagerar, mas todo dia você tem que se alimentar dela. Todo dia você tem que beber do alimento dela. Porque ela fala com você todos os dias. Porque todos os dias nós temos provação. Todo dia o inimigo se levanta. No meu trabalho, eu tenho um depósito de ferro velho. Lá é luta. É luta diária. Lá tem um pai de santo. Tem tudo que é coisa. Tem ex-assassino. Tem tudo. Eu lido com tudo. E eu lá na meio daquelas pessoas, eu tenho que ser um livro aberto. Meus pastores sempre falam, nós é um livro aberto sendo lido a todo momento. E de pregar o evangelho. Se precisa falar, fale. Senão, todo tempo prega o evangelho. O que é? Eu tenho que ser exemplo na minha atitude, no meu comportamento, no meu jeito de falar. Tem hora que a gente vai se soltar, a gente tem que respirar, porque ele vem para te tirar do seu trilho. O inimigo se levanta a todo momento. Ele não vem quando ele vem de mansinho. Ele vem de rasteirinho. Ele vem como uma raposinha por baixo para comer a raiz do crente. Aí a gente, o crente, a gente não dá importância para os pecadinhos, as coisas pequenas. E a gente tem que dar importância assim, para tudo, as coisinhas pequenas. A gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que vigiar. Muitas hoje em dia a gente ora, mas às vezes a gente não vigia. O vigiar é muito importante. Vigiar é muito importante. Às vezes a gente ora e não vigia. E hoje o mundo está complicado. A internet, hoje o inimigo, antigamente o inimigo não entrava dentro da sua casa, hoje ele entra pelo celular. O celular, você está vendo uma coisa, de repente vem uma coisa que não tem nada a ver com Deus, que desvia do seu foco. Às vezes, e a gente tem que vigiar em todo o tempo, porque essas as raposinhas que vêm tirar nós do caminho do Senhor. Para a gente ouvir Deus falar, para Deus falar no nosso coração, nós temos que se precaver muito, a gente tem que vigiar muito. Vigiar, orar, buscar, santificar a palavra, dedicar a palavra. Não precisa ser excesso por ficar fanático de Bíblia, mas todo dia, um pouquinho de Bíblia, todo dia, oração todo dia, buscar todo dia, porque todo dia nós temos sede, e Ele é água viva.
Ele é a água viva que veio do céu, Ele é o pão vivo que veio do céu. Se Ele é o pão e a água viva, nós temos que se alimentar todos os dias. Todos os dias nós temos que se alimentar. Todo dia nós temos que ler Bíblia, todo dia nós temos que orar, todo dia nós temos que vigiar, todo dia nós temos que buscar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E Deus é bom. Deus na minha vida é maravilhoso. Ele me deu uma família maravilhosa. Hoje eu tenho um problema? Tem dia que está queda, que tribulação no meu trabalho. Mas só que eu chego em casa eu vejo que Deus é maravilhoso. Eu tenho um lar. Tem gente que não tem um lar. A gente tem que dar graças a Deus pelo pouco que Deus nos dá. É tão pouco. É que a gente, às vezes, fica focado só nos problemas. Mas se você olhar, eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho uma menina maravilhosa que me deu, uma esposa, um lar, uma casa, que está lá a bagunça, a menina faz aquela bagunça, mas é o meu lar. É o que Deus me concedeu. Deus me deu aquilo ali para me cuidar, para mim ser um sacerdote na minha casa. E eu tenho que ser exemplo. A todo tempo o meu filho tem eu como exemplo. Eu sou sacerdote do meu lar. Eu não posso falhar, porque se eu falhar, todos que estão à minha volta falham. Você dentro da sua casa é o sacerdote da tua casa. Você pensa que aquele filho, aquele pai, aquele vizinho não está te olhando, ele está te vendo. A hora que você cometer uma falha, ele vai te julgar. Por quê? Porque você é usado por Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos o livro aberto, nós somos a Bíblia aberta. Nós somos a palavra de Deus. Então, todos que estão à nossa volta, eles estão nos observando. O meu filho me observa, a minha esposa me observa, a minha menina me observa, no meu trabalho, o meu irmão, todos que trabalham comigo me observam, que são um pouco. Se nós que estamos observados cair, nós caímos. Nós trazer uma alma para aqui é muito difícil. Nós convidar uma alma e trazer para aqui, para a casa de Deus. Mas se nós cairmos, nós levamos muita gente conosco. Nós levamos muita gente conosco. Porque todo mundo fica esperando a nossa queda. E nós vamos perseverar, que nós estamos aqui. Vocês que estão aí há muito tempo no Evangelho, eu estou iniciando agora. Vocês, para mim, um exemplo de cristão que estão aqui na casa de Deus, perseverando nessa chuva, firme no Evangelho. Isso é ser cristão. Ser cristão é estar aqui na casa do Pai, chovendo no sol, estão lutando, um dia após o outro, firme no Evangelho. E que Deus nos dê capacidade para nós ser firmes, combater o bom combate até o final. Porque Deus é maravilhoso. A minha mãe, eu perdi a minha mãe, ela tinha 45 anos. Na nossa casa, nós éramos todos desviados. Só tinha a minha mãe. E ela, dentro da minha casa, só tinha ela de oração. E quando ela partiu, a minha casa ficou fria. Não tinha oração. Porque a oração deixa a casa quente, confortável. Às vezes só tem você orando dentro daquela casa. Mas tem gente que você sente o calor daquela casa. E eu sentia. Quando a minha mãe partiu, aquela casa não era mais a mesma casa. Aquela casa ficou diferente, ficou frio. Aí eu me mudei, meu irmão me mudou, porque eu não conseguia, naquela casa não tinha mais, o que tinha lá, Deus não habitava mais naquela casa, porque a minha não tinha mais oração, era a única que decidia por nós. Aquela casa ficou fria, Aí eu saí, mudei de casa, fiquei muito tempo sem Deus, mas a palavra, a gente é filho de cristão, a palavra está dentro de nós. Aí, depois de um bom tempo, eu me converti. Quando eu me converti, voltou a oração. Eu voltei a orar pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu pai. Voltei a buscar por ele. Não desista de buscar pelos seus filhos, pela sua família. Continua perseverando. Talvez um dia você não esteja aqui, mas a semente foi plantada. A minha mãe não me viu aqui pregando, orando, falando a palavra de Deus. Mas a semente dela ela deixou plantada, com a oração. E eu voltei. Eu comecei a orar pelo meu pai, pela minha casa, pela minha família. O meu pai já voltou para os caminhos do Senhor. E eu tenho fé que meu irmão e minha irmã vão voltar. Porque eu oro.
Hoje tem oração na minha casa. Hoje eu busco por eles. E nós temos que buscar pelos nossos. Não importa o tempo, mas nunca deixa de buscar pelos seus. Não sei aonde a vida de cada um, mas cada um tem o seu filho morto. Cada um tem na sua casa, tem o seu filho que está afastado da mulher. Está morto. Meu irmão e minha irmã estão mortos. Porque nós temos que ser claros. Só tem vida quem está na figueira. Deus é a figueira. Se você não está ligado na figueira, não tem vida. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. E eles estão mortos. Porque a alma deles, o Espírito de Deus não conhece, a alma vai para o inferno. Porque quem não está em Cristo não tem salvação. E eu continuo intercedendo. Eu sei que Deus vai me dar vitória. Eu sei que Deus vai me dar vitória. Um dia eu vou estar pregando, meu irmão, minha irmã vai estar aqui, meu pai já está na casa do pai fazendo a obra, meu pai já voltou para os caminhos de Deus, e minha irmã já é batizada, mas está desviada, ela vai voltar, meu irmão vai aceitar, e nós vamos fazer a obra todos juntos, porque eu não vou desistir. Toda hora que eu dobro meu joelho, o nome dele está na minha oração. O nome dele está na minha oração. Eu convido para a igreja. Algumas vezes eles vêm, algumas vezes não vêm. Mas não é eu que tenho que trabalhar. A palavra de Deus fala, ide pregar o Evangelho, para pregar o Evangelho. E eles ficam só me vendo o jeito de agir. Tem vezes que tem festa. Aí eles falam, mas você só chegou agora. Eu falei, não. O primeiro mandamento diz que amarás seu Deus sobre todas as coisas. Então Deus está em primeiro lugar. Glória a Deus. Às vezes eu não estou na festa, eu não cheguei na festa, eu chego tarde, mas por quê? Porque eu estou na casa de Deus. Ele está me olhando, mas como pode tudo você está pregando, todas as suas atitudes você está pregando, tudo que nós fazemos, o jeito que nós agimos, nós estamos pregando o Evangelho. A nossa prioridade é o Evangelho. Entendeu? Aí, devagarinho eu vou ganhar. Já ganhei meu pai para Jesus, vou ganhar minha irmã, vou ganhar meu irmão, e a minha família vai estar toda debaixo do altar de Deus. Que aí eles vão ter vida, que só há vida em Cristo Jesus. Por enquanto estiver fora de Cristo Jesus, não há vida. Porque se não nascer de novo da água e do Espírito, não tem parte comigo. A palavra é bem clara sobre isso. Então nós vamos continuar orando, intercedendo pelos nossos que está lá fora, que está morto para Deus. Nós vamos continuar buscando, intercedendo, orando, jejuando, fazendo propósito, pregando evangelho, principalmente ser exemplo de crente. A prioridade nossa é ser exemplo de crente, exemplo da palavra de Deus. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, que Deus é bom o tempo todo. Que benção, né? Eu fico muito feliz. Cada dia ele está melhor na pregação.